Queridos, eu quero ler com você uma palavra para a nossa meditação, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas o verso 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim: Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, Herodes aqui no caso, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos duas prisões, fora outras que nós encontramos, mas nós vemos duas prisões antagônicas, duas prisões bem diferentes. A primeira prisão que eu quero observar com você aqui é a prisão de Paulo. Paulo, irmãos, quando ele foi preso, Paulo foi preso com o propósito de Deus, de que ele alcançasse os reis, de que ele alcançasse os guardas, de que ele alcançasse com a pregação do evangelho os prisioneiros que estavam na prisão, de que ele, através da vida dele ali dentro da prisão, que através da vida dele o evangelho alcançasse muitas outras vidas. Quando nós vamos a Filipenses, nós vemos isso. Nós vemos que Paulo, ele foi tão usado por Deus dentro da prisão que os prisioneiros se converteram, os guardas se converteram, toda a guarda do palácio, toda a guarda pretoriana do palácio se converteu a Cristo Jesus, nosso Senhor. Através da prisão de Paulo, ele mesmo diz que os crentes começaram a pregar com mais destemor o evangelho. Ou seja, o medo diminuiu, o medo foi sendo anulado, porque eles viram que mesmo Paulo preso, ele tinha uma liberdade gloriosa e ele estava cumprindo o propósito do Senhor. Ou seja, a prisão de Paulo tinha um propósito, alcançar as multidões. A prisão de Paulo tinha um propósito, a expansão do reino. A prisão de Paulo tinha o propósito do crescimento do reino através da vida do apóstolo. Mas aí, quando nós vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no verso 3, que nós acabamos de ler, nós vemos a prisão do apóstolo Pedro. Tiago havia acabado de ser, o apóstolo Tiago, irmão de João, tinha acabado de ser morto à espada por ordem do rei Herodes. E Herodes viu que os judeus se agradaram daquela decisão que ele tinha tomado. E então Herodes agora manda prender Pedro. E Pedro na prisão também tinha um propósito. Deus permitiu que Pedro fosse para a prisão com um propósito também. Se o propósito de Deus para Paulo é que a prisão dele fosse para o progresso do evangelho na vida das outras pessoas, se o propósito de Deus na vida de Paulo, na prisão de Paulo, foi para que houvesse crescimento e expansão do reino de Deus lá dentro da prisão, na vida dos policiais, dos guardas, todo o palácio se converteu a Cristo Jesus através da prisão de Paulo. Então a prisão de Paulo tinha o propósito da expansão do reino de Deus. Agora, a prisão de Pedro foi preso e ele não ganhou nenhuma pessoa para Jesus ali dentro da prisão. Pedro foi preso e nenhum dos guardas se converteu a Cristo Jesus na prisão de Pedro. Então, por que Deus permitiu que Pedro fosse preso? Porque entender a prisão de Paulo é muito mais fácil. Porque a prisão de Paulo tinha o propósito do crescimento do evangelho, de que as pessoas que não eram alcançadas pelo evangelho, porque estavam trabalhando e viviam dentro do palácio, que elas também fossem alcançadas pelo evangelho através da vida do evangelista Paulo. Mas entender a prisão de Pedro, qual foi o propósito de Deus? E eu digo para você, guiado pelo Espírito Santo, o propósito de Deus não foi a expansão do evangelho lá dentro da prisão. O propósito de Deus foi a expansão do reino de Deus dentro de Pedro. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O propósito de Deus, vou repetir para você entender isso com muita clareza. O propósito de Deus na prisão de Paulo foi a expansão do evangelho na vida do carcereiro, na vida dos prisioneiros, na vida dos policiais, na vida de todas as pessoas do palácio. A prisão de Paulo teve um propósito da expansão do evangelho na vida dessas pessoas, do crescimento do reino através da vida dessas pessoas, do agregar de novas vidas através da prisão de Paulo. Mas a prisão de Pedro teve um propósito de Deus, do crescimento do reino dentro dele, do crescimento produzido dentro dele, do crescimento que seria produzido nele e nos crentes que estavam orando por ele lá na casa de Maria. O texto bíblico diz exatamente isso, que a igreja orava insistentemente ao Senhor para que Deus libertasse Pedro.
E aí, irmãos, aconteceu algo fantástico, extraordinário. O anjo do Senhor entra naquela prisão. Veja o que diz o texto bíblico. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor entra naquela prisão e diz exatamente assim, Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. A igreja não simplesmente orou e depois parou. Não, a igreja insistiu, a igreja intensificou as orações. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E aí prossegue dizendo assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram, aleluia, as algemas caíram do pulso de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, aleluia, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, oh aleluia, agora sei que sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Então, muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Oh, aleluia! Que texto glorioso, que texto glorioso. Queridos, a igreja não pode parar de orar. A igreja não pode parar de orar porque tudo que nós estamos vivendo tem um propósito de Deus. Essa quarentena, irmãos, ela veio e nós, infelizmente, nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo, mas essa quarentena veio para poder sacudir os filhos e filhas de Deus. Como Deus permitiu que Pedro fosse preso, para que o reino crescesse dentro dele, para que houvesse uma obra de crescimento dentro dele, Deus também permitiu essa quarentena para que haja crescimento em cada um de nós. Deus está trabalhando poderosamente todos os dias. Olha, nós não tínhamos esse momento de oração todos os dias às 18 horas antes da quarentena. Você não orava o quanto você tem orado antes da quarentena. Talvez você não lia a Bíblia o quanto você tem lido. Nós acabamos de ler um texto extenso aqui. Talvez você não lia nem um pedacinho disso antes de começar essa quarentena. Deus está trabalhando com tudo isso para que nós possamos ter um crescimento dentro de nós. Irmãos, a prisão de Pedro, lembra quando Pedro foi preso junto com Silas? Presta atenção nisso. Quando Pedro foi preso junto com Silas,
A Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. E o cárcere começou a tremer e um grande terremoto derrubou todas as paredes, todas as portas da prisão. Todos os presos que estavam ao redor foram libertos. E o carcereiro viu aquilo e ficou apavorado. E o carcereiro pensou até em tirar a própria vida, porque sabia que o Império Romano iria matar toda a família dele se desconfiasse, imaginasse que ele tinha dado a liberdade para os presos. Iria matar toda a família e ele também. Então, antes que ele tirasse a própria vida, Pedro se levanta no meio de tudo aquilo e diz: não faça isso consigo mesmo. Todos estão aqui, todos os presos, ninguém fugiu. Irmão, quando alguém vê a glória de Deus na sua vida e através da sua vida, as pessoas não vão fugir, elas não vão embora de você. Quando a glória de Deus se manifesta, mesmo que você esteja numa prisão, as cadeias caem por terra e as pessoas ao seu redor começam a viver liberdade ao som da adoração, ao som da oração e da adoração. Foi isso que a palavra de Deus mostrou. Pedro e Paulo e Silas cantavam hinos de louvor ao Senhor e oravam, e as cadeias caíram por terra. E ninguém fugiu. As pessoas, quando elas veem a glória de Deus em nós e através de nós, elas querem se aproximar porque elas querem descobrir o que é isso. Que poder é esse? Quando elas se aproximam, elas veem que o poder não vem de nós, o poder vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que toda mensagem que sai da nossa boca revela Cristo, revela a glória do nosso Deus. Mas repara uma coisa comigo. Na prisão de Paulo, uma glória poderosa veio e derrubou as cadeias. Mas sabe, na prisão de Pedro e todos os que estavam ao redor se converteram a Cristo na prisão de Paulo e seguiram a Cristo e seguiram Paulo e Silas, tanto que Paulo e Silas foram para a casa do carcereiro e toda a família dele também se converteu a Jesus Cristo, e ele disse: olha, não tire a sua própria vida, se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eles foram para a casa do carcereiro e todos foram batizados em nome de Jesus Cristo, tanto os prisioneiros como a família do carcereiro. Sabe, uma glória poderosa se manifestou, um milagre se manifestou. Mas sabe de uma coisa? Deus nos atrai com os milagres, mas o que ele quer é gerar crescimento dentro de nós. É por isso que ele coloca duas prisões de dois servos do Senhor, dois grandes homens de Deus, duas colunas do Evangelho de Cristo Jesus. Ele coloca dois momentos totalmente diferentes. Um milagre onde todo mundo viu e o outro milagre onde só Pedro viu. Ei, Pedro pode ter contado essa história para muitas pessoas e muitas pessoas não acreditaram, porque só ele viu o anjo entrando lá, só ele viu o anjo abrindo, só ele viu as correntes caindo, só ele viu o portão se abrindo sozinho, só ele viu o anjo caminhando com ele, só ele viu. E quando ele contou, algumas pessoas podem ter duvidado, mas do milagre de Paulo, ninguém duvidou porque tinham muitas pessoas ao redor. Mas sabe, Deus nos atrai com o milagre, mas Ele quer gerar crescimento dentro de nós. Não importa se o que Deus tem feito na sua vida, as pessoas não acreditam. O que importa é que o que Deus está fazendo em você está gerando crescimento em você. O que Deus está fazendo em você está produzindo o progresso do Evangelho dentro de você. Sabe, não se preocupe se o que Deus está fazendo na sua vida, pessoas não estão dando crédito. Não se preocupe com isso. O importante é, Deus nos atrai, Deus atraiu todos nós, Deus atrai todos com milagres, mas o propósito não é viver de manifestações de poder, o propósito é viver de crescimento, de fortalecimento, de avanço rumo ao propósito e ao chamado de Deus para a nossa vida. A igreja não parou de orar por Pedro e o Senhor atendeu ao clamor da igreja. E quando Pedro bate na porta, aquela menina tão feliz com o milagre que aconteceu, eles oraram tanto pelo milagre, e quando o milagre aconteceu, ela ficou tão eufórica que ela não abriu a porta. Pedro está na porta, ao invés dela, quando ela ouviu a voz de Pedro, ao invés de abrir logo a porta para ele entrar e dar um abraço nele, ela ficou tão eufórica com o milagre em ouvir a voz de Pedro, que ela saiu correndo e foi contar para as pessoas. Sabe, às vezes acontece isso, e infelizmente quem estava dentro orando para que Deus realizasse o milagre na vida de Pedro, quando o milagre aconteceu, nem eles mesmos acreditaram. Ah, não deve ser Pedro, você está viajando, você está fora de si. E a menina falou, não, é Pedro mesmo. E eles continuaram ouvindo a voz de Pedro. Então alguém disse, deve ser o anjo dele. Sabe, eles ainda eram novos na fé. Não pense você assim, ah não, mas o anjo da pessoa vem e fala. Não, não, eles não conheciam o Evangelho como nós conhecemos. Existe muito mais maturidade em você, que tem poucos anos, poucos 3, 4, 5 anos de Evangelho,
evangelho do que havia naqueles crentes daquele tempo. Por isso, tantos milagres aconteciam um atrás do outro na vida deles. E repara uma coisa, quando você se converteu a Cristo Jesus, quantos milagres foram acontecendo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E hoje talvez você olhe e fale assim, eu já não vejo mais tantos milagres quanto antes. Será que eu fiz alguma coisa de errada? Será que Deus está magoado comigo? Será que Deus está chateado? Eu fiz alguma coisa que ofendeu a santidade de Deus para Deus não manifestar mais tantos milagres em mim como antes? E a grande realidade não é isso, mas é porque Deus não nos chamou para viver de manifestação de poder. Se manifestação de milagres tivesse o poder de transformar vidas, o povo hebreu que saiu do Egito não teria morrido na areia do deserto. Me conta quem foi o povo que viu mais milagres do que os hebreus que saíram do Egito? Ninguém. Eles viram as 10 pragas caindo sobre o Egito, eles viram a glória de Deus se manifestando sobre o Egito, eles viram a libertação de Deus, eles viram coluna de fogo de noite, nuvem durante o dia, pão caindo do céu, codornizes chegando quando eles quiseram comer carne, água saindo da rocha, mar se abrindo, rio se tornando vermelho como sangue. Eles viram muitas manifestações de poder, mas eles entraram no deserto e na escola de Deus, que é o deserto, eles murmuraram, se queixaram e Deus então permitiu que aquela primeira geração fosse morta na areia do deserto, perecesse no deserto, e apenas a segunda geração, e 2 homens apenas da primeira geração, Josué e Calebe, e a Bíblia deixa bem claro porque só eles 2 da primeira geração entraram na terra da promessa, porque Deus diz, porque em Josué e Calebe houve outro espírito, meu espírito. Eles não olharam para os gigantes e temeram, eles olharam para os gigantes e creram no meu nome, no meu poder. Neles houve outro espírito, não espírito de medo. O espírito de medo nos leva a perecer na areia do deserto, mas o espírito de ousadia e de coragem, naquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, nos faz avançar e entrar na terra da promessa. Deus não nos chamou para viver de manifestações de milagres. Deus nos chamou para viver de crescimento, de avanço e de progresso através do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. E todo milagre que acontece na nossa vida deve acontecer para glorificar o nome de Deus e para gerar em nós uma expectativa de ser um participante da maravilhosa, da gloriosa, divina presença do nosso Deus. Então, o que eu digo para você, eu não sei se você já viu como uma obra é feita quando você está fazendo um prédio bem alto. Né? Quando nós vamos trabalhar na construção de um edifício, de algo bem alto, nós colocamos andaimes para poder subir o mais alto que puder e ir levantando as paredes. Só que chega um momento em que a parede está muito alta e o andame já não dá mais lá. A altura que você colocou, a parede já extrapolou essa altura. Então você estica o braço para poder colocar os tijolos lá de cima, joga a massa, ajeita tudo, coloca o tijolo, mas agora já não dá mais. Já não tem mais pé, já não dá mais altura. Você já está na ponta do pé. Isso não é viável, isso não é saudável, isso é um risco, ficar no andame lá em cima, na ponta do pé. Então, tem momentos em que nós temos que descer do andame e começar a subir com novas peças e começar a subir o andame ainda mais, para que ele chegue num nível mais alto do que a parede que nós estamos construindo. Nós estamos construindo um edifício para a glória de Deus através da mensagem do Evangelho na nossa vida e através da nossa vida. Mas chega um momento em que a obra que nós estamos fazendo já está num nível tão alto que nós não alcançamos mais lá em cima. Então Deus nos dá a direção, desça e suba com novas peças do andame. Agora, você não tá, a obra que está sendo feita, que está todo mundo vendo o muro lá do lado de fora, um muro bem alto, agora você do lado de dentro precisa descer, pegar outras peças, erguer ainda mais o andame para que você possa subir. E agora esse crescimento começa dentro. O andame sobe. Primeiro você sobe as primeiras fileiras da parede, depois você coloca o andame, depois as outras fileiras e assim sucessivamente. Nós estamos, irmãos, num período da nossa vida como igreja de Cristo na face da terra, em que muitas pessoas construíram grandes edifícios, monumentais edifícios. Nós temos o Templo de Salomão e tantas outras coisas. A igreja cresceu muito aos olhos do povo. A igreja cresceu muito aos olhos dos políticos. A igreja se tornou um ponto de comércio para muita gente. A igreja se tornou um ponto de politicagem para muita gente. Mas chegou o tempo em que Deus, ele parou tudo e ele nos colocou dentro de uma prisão chamada pandemia, para que nós voltássemos às origens, para que nós voltássemos à raiz,
para que nós voltássemos ao evangelho da oração, do jejum, da consagração, da busca, sabe, do propósito com Deus, do devocional. Todos os dias nós estamos aqui às 18 horas em um devocional com o nosso Deus. Todos os dias às 18 horas, na viração do dia, como era no Éden, como foi ministrado ontem, como era no Éden. Nós estamos aqui todos os dias às 18 horas. Então isso é maravilhoso demais. Deus está trabalhando para o progresso do evangelho dentro de nós. Chegou o tempo de haver crescimento de dentro para fora. O crescimento de fora já está à vista de todos. O povo já viu o poder que a igreja tem, o tamanho que a igreja tem, tudo que a igreja faz aí fora, os monumentos e tudo mais. Mas chegou o momento de nós crescermos por dentro, de nós reagruparmos os andaimes e subirmos em cima para que nós continuemos crescendo de dentro para fora. E isso não se aplica só à igreja de uma forma geral. Agora você pode tomar para si como um indivíduo e entender que esse tempo que Deus te colocou preso dentro de casa não é para que você desperdice o seu tempo, mas para que você cresça de dentro para fora. Deus prendeu Pedro não para o progresso do evangelho através dele na vida dos prisioneiros. Ele prendeu Pedro para que houvesse o progresso do evangelho dentro de Pedro, para que houvesse crescimento dentro de Pedro. E então, eu digo para você que da mesma forma que Deus prendeu a Pedro e prendeu a Paulo, Deus também tem prendido a igreja nesse tempo, para que haja progresso do evangelho em nós e através de nós, para que haja progresso do evangelho em nós e através de nós. Mas para isso, nós precisamos ter vida com Deus, como esses homens tiveram. Precisamos orar com intensidade, como a igreja primitiva orou. Precisamos clamar e louvar e adorar ao Senhor, como Paulo e Silas fizeram na prisão. Então nós viveremos o que eles também viveram. Nós viveremos a glória de Deus. Nós viveremos a manifestação do nosso Senhor. E nós seremos agentes de transformação para a glória do nosso Deus. Deus chamou você e eu para que nós, nesse tempo, não percamos tempo, mas façamos aquilo que Ele nos chamou para fazer, crescer de dentro para fora.